Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal, este é o penúltimo vídeo dessa série de estudos sobre o Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós vamos ver a sexta parte desse texto e como nós vimos lá no primeiro vídeo, nós dividimos o texto, todo o Evangelho de São Mateus em 7 partes para facilitar o nosso estudo, facilitar a compreensão deste texto. Hoje vamos para esta parte que vai do capítulo 19 até o capítulo 25. São bastante capítulos, então é importante a gente ter consciência que num vídeo não é possível lermos todos os textos, é por isso que a gente sempre pede para que vocês leiam antes os capítulos, para que tenham em mente o texto e tenham também em mãos a Sagrada Escritura. De preferência uma tradução católica, eu estou aqui com a tradução da CNBB, a nova tradução da CNBB, mas você pode usar qualquer outra tradução católica. Essa parte vai narrar a consumação do reino e também contar um pouco da história de Jesus em Jerusalém e o confronto que ele terá em Jerusalém com os judeus. Iniciemos então pelo capítulo 19 de São Mateus, em que Jesus deixa a região da Galileia e vai para o outro lado do Jordão, na Judéia. E aí ele vai encontrar-se com muitos judeus, e o primeiro grupo que ele encontra é o grupo dos fariseus, e esse grupo vai questioná-lo sobre se é permitido ao homem repudiar sua mulher. Homem e mulher que se unem em matrimônio, se é possível que tenha aí um divórcio. E aí Jesus, ele cita o Antigo Testamento, ele cita a criação, que Deus, ao criar o homem e a mulher, ele estabeleceu um princípio, de que esse homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Bom, nós sabemos que se trata de um homem e de uma mulher. Continuam sendo duas individualidades, continuam sendo duas pessoas, mas que têm um objetivo comum, que tem uma missão juntos. E Jesus concorda que Deus, o casamento, ele tem a bênção divina, e é por isso que não deve ser dissociado, o casamento, e também o casamento constitui uma nova família aos olhos de Deus. Jesus salienta isso. Inclusive ele vai dizer, olha, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés mandou dar uma carta de divórcio, à mulher. Ou seja, porque desde o início não foi isso que Deus quis. Deus criou homem e mulher para que eles, ao se unirem em casamento, sejam uma só carne. E aqui cabe uma reflexão sobre o sacramento do matrimônio, que para muitos hoje em dia, casamos, mas se não der certo, cada um vai para um lado. Não, temos que fazer uma boa preparação para os noivos, para que eles tomem consciência do que realmente seja esse sacramento, para que depois não venham a ter a ideia, como tem esses fariseus, de que, se não der certo, dá uma carta de repúdio, dá uma carta de divórcio e está tudo certo. Não, porque é querido por Deus que esse sacramento seja para a vida toda. Homem e mulher aqui estão unidos existencialmente, e é por isso que não se pode dar uma carta de divórcio, e é por isso que a igreja também não oferece, não existe divórcio na igreja, salvo aqueles casos em que é declarado, é constatado que o casamento é nulo, ou seja, que não houve o sacramento. Mas tirando essa possibilidade, a igreja diz que o casamento é para toda a vida, o sacramento é para toda a vida. E aqui nós temos que nos perguntar por que muitas vezes nós já entramos numa relação não acreditando nela. É necessário ter muita consciência do sacramento do matrimônio e fazer um bom discernimento para saber se realmente tem vocação para esse sacramento. O que nós percebemos muitas vezes são pessoas imaturas e que não têm vocação para esse sacramento, buscando as nossas igrejas para realizar o rito, porque é bonito, porque a sociedade cobra uma festa, a família impõe, já está na hora de casar, já passou da idade de casar, e essa pessoa muitas vezes não tem aptidão
para esse sacramento, para esse estilo de vida. A pessoa não está preparada ou não nasceu para isso, não foi chamada a essa vocação. Então aqui cabe a gente fazer uma reflexão sobre isso também, e é o que Jesus vai falar logo após essa passagem, né, sobre aqueles, né, que muitas vezes não têm condições de se casar, né, por algum motivo, ou porque foram feitos dessa forma, né, se tornaram incapazes, ou por decisão própria também. E aqui nós vamos perceber todos os casos de pessoas que decidem, não vou casar, não quero, não nasci para isso, vou dedicar minha vida à palavra de Deus, vou me consagrar ao Senhor como religiosa, como religioso, como sacerdote. Mas também aqueles leigos que também decidiram que não querem casar, não querem constituir, não querem receber o sacramento do matrimônio. Então é importante ter isso muito claro dentro de cada um de nós, para que a gente não tome a decisão errada e venha sofrer e fazer o outro sofrer. Então Jesus aqui no início desse capítulo, ele está chamando a nossa atenção justamente para o núcleo, né, da igreja, que é a família. E essa família ela tem que ser bem estruturada, e para que uma família seja bem estruturada, ela começa com um casal tendo consciência daquilo que eles são, né, tendo consciência do valor que o outro tem dentro da casa, do valor que o outro tem dentro da relação, o que os dois estão dispostos a abrir mão, do que os dois estão dispostos a oferecer para que verdadeiramente o sacramento aí aconteça. E aí logo em seguida, né, dessa passagem, algumas pessoas trazem crianças para Jesus para que ele imponha as mãos, para que ele ore sobre elas, né? E aí os discípulos começaram a repreender essas pessoas, dizendo que não era para trazer e tal. E aí Jesus ele repreende os discípulos dizendo: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. Bom, aqui é muito claro o que Jesus está querendo dizer, né? Claro que ele está falando aqui que o reino pertence àqueles que se parecem com as crianças, mas Jesus também está querendo dizer que as crianças é dado a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E aqui nós estamos falando de matrimônio, né, falando de casal, e eu acho que aqui cabe a gente fazer uma ponte com as crianças do nosso tempo. Eu, como padre, escuto muito isso. Padre, o meu bebê ainda é pequeno, o meu filho ainda é pequenininho, está começando a caminhar agora, então eu vou esperar ele crescer um pouquinho para levá-lo para a igreja. Jesus está dizendo: deixai vir as minhas crianças. E eu digo isso em todos os batizados que realizo. Se você quer que o seu filho, se você quer que a sua filha, você quer que o seu afilhado, a sua afilhada seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que trazê-lo para a igreja para que ele conheça Deus. Porque se ele nunca escutar falar de Jesus Cristo, ele nunca vai saber quem é Jesus Cristo. Não basta jogar água na cabeça, nós precisamos ensinar às nossas crianças quem é Jesus Cristo. Esse é o mandato lá no dia do batismo, né? Jesus diz: ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai a observar tudo aquilo que eu ordenei. E muitas vezes a gente percebe isso, os casais têm uma certa dificuldade, né? Quando tem crianças pequenas, filhos pequenos, de introduzi-los no mistério, trazê-los para a igreja. A igreja, né, o espaço da igreja, ele é para todos. E se nós trazemos as nossas crianças desde cedo, desde pequenos, para a igreja, padre, mas corre um pouquinho, entra debaixo do banco, sobe no banco, não tem problema. O importante é que essa criança cresça dentro da igreja. Por quê? Porque se ela começa desde cedo a ter acesso a esse espaço, e conhecendo esse espaço e reconhecendo esse espaço, quanto maior ela vai ficando, quanto mais velha ela vai ficando, quanto mais ela vai crescendo, mais ela cresce dentro dela o conceito de que esse espaço lhe pertence, que ela faz parte desse espaço. Aquele espaço não é um espaço estranho. E é o que acontece muitas vezes com os pais que ficam tempo sem ir à igreja, porque eu não vou levar porque o meu filho incomoda, porque chora, porque isso, porque aquilo. Quando são maiores, eles não gostam, eles não querem ficar ali, porque aquele lugar é totalmente estranho. É disso que Jesus está dizendo: deixe as crianças virem até mim.
seja, façamos com que as nossas crianças de fato reconheçam quem é Jesus Cristo. Podem incomodar um pouquinho no começo? Podem, é normal, são crianças, não são adultos. Mas nós temos que entender que é necessário que elas tenham acesso desde cedo. Eu, como padre, eu nunca tive problemas com crianças, né? A gente escuta histórias e tudo mais, mas eu nunca tive problemas com criança, porque eu acho que a criança, ela mesmo que ela corra um pouquinho, ela vai entender depois de um tempo que aquele lugar não é lugar de correr. Ela vai começar a entender que há momentos que ela tem que sentar, há momentos que ela tem que ajoelhar, há momentos que ela pode levantar e cantar. Então, tudo começa desde cedo. É importante trazer desde cedo as crianças para as nossas igrejas. Queridos pais, queridas mães, você que está aí nos ouvindo nesse vídeo, nos acompanhando nesse vídeo, faça essa experiência. Você vai ver que se você começa desde cedo a instruir os seus filhos nas verdades de fé, eles com certeza vão reconhecer essa verdade de fé a vida inteira. Se você deixar para fazer isso quando forem adolescentes, ou quando forem jovens, ou quando forem adultos, dificilmente eles vão se encantar com Jesus Cristo, porque o encantamento começa desde cedo. Então fica aí, né, o nosso apelo à luz da Palavra de Deus, para que a gente verdadeiramente traga as crianças sempre, desde cedo, para a igreja, e que apresente Jesus Cristo para essa criança. Em casa, rezando o terço, lendo um trecho da Bíblia todo dia. Eu acho que é importante, rezando antes de dormir. É importante nós fazermos esses movimentos com as crianças em direção ao Cristo ressuscitado. E a partir do versículo 16, nós percebemos um homem que se aproxima de Jesus e pergunta: o que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? E aí Jesus responde: observa os mandamentos. E aí ele pergunta: quais mandamentos? E aí Jesus dá a lista, não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus faz uma síntese aí dos mandamentos. E aí o jovem, e aí o evangelista faz questão de dizer que esse homem que se aproxima de Jesus para perguntar isso é um jovem. Esse jovem diz: tudo isso eu tenho observado, o que ainda me falta? E aí Jesus novamente vai responder: olha, se queres perfeição, se queres ser perfeito, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro, depois vem e segue-me. E aí o jovem vai embora cheio de tristeza, porque era muito rico. E aqui nós entendemos, muitas vezes o apego às coisas materiais nos impedem de seguir Jesus. O apego das coisas materiais nos afastam da vida eterna. Por quê? Porque nós colocamos a nossa esperança onde verdadeiramente não há esperança. Colocamos a nossa fé, a nossa alegria de viver naquilo que de fato não nos dá fé e não nos dá alegria. E é isso que Jesus está querendo mostrar a esse jovem, Ou seja, você vivencia todos os mandamentos, mas ainda falta. Por mais que você honre seu pai e sua mãe, por mais que você não mate, por mais que você não seja um adúltero, mas te falta ainda a caridade para com o próximo, te falta olhar em volta e perceber que tem gente que está precisando do teu auxílio. Ou seja, nos falta às vezes esse olhar, e é isso que Jesus está dizendo. Não basta simplesmente cumprir uma série de mandamentos, regras e normas e leis, se nós não formos capazes de ir para além das leis. E aqui esse jovem fica triste. Por quê? Porque ele não é capaz de desapegar daquilo que era material, e mais ainda, não é capaz de se deixar motivar pelo seguimento. E o Jesus está dizendo: olha, se desfaça daquilo que realmente te prende e depois vem e segue. E aí sim você terá a vida eterna. E aí logo em seguida Pedro fala: olha, nós deixamos tudo para te seguir. Qual vai ser a nossa recompensa? Que recompensa nós vamos ter? E aí Jesus falando aos seus discípulos, dizendo: olha, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no seu trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando para os 12 aqui, E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna.
Então Jesus está dizendo, olha, tudo aquilo que a gente deixa aqui, a recompensa depois será muito maior. Porque tudo que pertence à terra fica na terra, nós não levamos para o reino eterno. Para lá só vai aquilo que realmente tem muito valor. E aquilo que é material, no reino de Deus não tem valor nenhum. Chegamos então no capítulo 20 de São Mateus, e este capítulo inicia com Jesus comparando o reino dos céus com um proprietário, o dono de uma vinha, um proprietário de uma vinha que sai de madrugada para contratar trabalhadores. E ele vai sair também depois das 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e uma última saída dele em busca de novos trabalhadores para a sua vinha, às 4 horas da tarde, a 10ª hora. E combinando 1 denário por dia, trabalhado. E aí acontece que no final do dia, quando termina os trabalhos, o dono da vinha pede para que o encarregado pague os trabalhadores, começando por aqueles que foram os últimos a chegar na vinha, os que chegaram às 4 horas da tarde. E aí vão aparecendo aqui a insatisfação daqueles que foram contratados primeiro, porque os últimos a serem contratados receberam 1 denário, o pagamento de um dia de trabalho, mesmo que tenham trabalhado só 1 hora. Alguns trabalharam 4 horas, outros trabalharam 6 horas, mas o patrão pediu que fosse feito assim. E aí vieram a inquietação. Bom, nós temos que entender que no contexto judaico da época, tinha-se a ideia de que se trabalhava muito, a recompensa era maior, era muito boa. Se o trabalho era pouco, a recompensa era quase nada, ou muitas vezes até se recebia alguma punição por não ter feito o trabalho. E esse pensamento, ele está também na vida religiosa do judeu, porque muitos acreditavam que faziam boas obras para garantir recompensas por parte de Deus. E aqui está o grande problema, o grande problema daqueles que fazem as coisas simplesmente para terem uma recompensa. E nessa parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus apresenta um novo conceito de ser reino, o reino de Deus, que é justamente a generosidade do dono da vinha. No final, quando ele é questionado por que esses que trabalharam só 1 hora estão recebendo o mesmo que nós que aguentamos o sol o dia inteiro, trabalhamos o dia inteiro, aí o dono diz, olha, eu não estou sendo injusto contigo, nós não combinamos 1 denário, não foi isso que eu combinei com você no início da manhã, no início do dia? Então toma o que é teu e vai embora. Ou seja, se eu quero ser solidário e generoso com aquele que trabalhou só 1 hora ou que trabalhou 3 horas, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo que eu tenho. Então estou sendo generoso porque reconheço que também esse tem direito ao seu sustento, mesmo que não tenha trabalhado o dia inteiro. Então aqui nós percebemos a lógica de Deus, quando nós observamos este dono da vinha. Nós muitas vezes agimos como esses, trabalhamos o dia inteiro e ficamos indignados porque aquele que ele fez menos está recebendo o mesmo, ou às vezes até mais. Essa lógica que nós temos que mudar em nós, a lógica de Deus é totalmente diferente, a lógica da generosidade, de dar a cada um segundo a sua necessidade também. Isso a gente pode perceber muitas vezes, em casa, quem tem filhos aí, os pais, as mães principalmente, quando vão dividir as coisas entre os filhos, comida, ou seja, a gente entende que cada um tem uma necessidade diferente, mas normalmente a lógica dos pais é ser generoso, ou da mãe, é ser generoso com todos os filhos, independente se o filho arrumou a cama e o outro não arrumou de manhã. Então nós temos que perceber isso, é um pouco dessa
essa imagem desse Deus que está preocupado com o seu filho, está preocupado com aquele que padece, está preocupado com aquele que tem que ter vida com dignidade. E aí, logo após esta passagem, Jesus faz o terceiro anúncio da paixão no Evangelho de São Mateus. Esses anúncios da paixão, eles são muito importantes, porque Jesus, a todo instante, ele está caminhando. Nós acompanhamos Jesus ao longo do Evangelho, né? Jesus está passando por diferentes lugares, encontrando com diferentes pessoas, com diferentes realidades, diferentes dificuldades, e realizando grandes sinais, realizando milagres, alimentando um monte de gente, fazendo curas, mas a todo instante ele está tentando lembrar aos discípulos: olha, esse caminho que estamos fazendo é um caminho que vai nos levar até Jerusalém, e lá eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. Jesus está colocando para os discípulos uma realidade que está se aproximando. Nós já estamos aqui no capítulo 20, logo Jesus vai ser preso, crucificado. E aí Jesus está preparando os discípulos para que eles, ao chegarem em Jerusalém, não tenham uma surpresa, mas nós não sabíamos que isso ia acontecer. Jesus está anunciando, está dizendo: olha, vai acontecer. Jesus está indo para Jerusalém, chama os 12 à parte, chama os discípulos à parte, dizendo: olha, não esqueçam que nós estamos indo para lá, e lá vai ser um lugar onde eles vão me condenar à morte, né? Porém eu vou ressuscitar. E aí nós chegamos então na passagem em que a mãe de Tiago e de João, né, os filhos de Zebedeu, chega para Jesus, se prostra diante de Jesus e faz um pedido, né? Ela observa que Jesus tem grandes multidões que o seguem, percebe em Jesus falando de um reino, que o reino dos céus, o reino dele, e aí ela olha para Jesus e faz um pedido, né? Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aqui é importante destacarmos, né, o quanto que nós, seres humanos, somos fascinados, atraídos pelo poder e pelo sucesso, né? E basta a gente perceber também, em algumas situações na vida, o quanto que as pessoas se aproximam da gente quando a gente está bem, quando a gente está sendo notado na comunidade, quando a gente ocupa um cargo na comunidade, né? Ou no município, ou no emprego, né? Notem isso lá no seu emprego, né? Lá no seu trabalho. Se alguém que estava lá no serviço simples, de repente essa pessoa ela é promovida, né? A um cargo de chefias, perceba o movimento das pessoas em direção a ela, né? Mas pessoas que nunca a procuravam, pessoas que nunca chegavam, nem cumprimentavam, nem bom dia. De repente as pessoas começam a querer chegar perto, a querer, porque são fascinadas pelo poder que essa pessoa acabou de receber. Isso acontece na igreja também, infelizmente, né? Pessoas que muitas vezes estão à margem, mesmo dentro da igreja, são pessoas que ninguém conversa, a gente não dá muita moral para a pessoa, mas basta que essa pessoa assuma uma liderança, né, uma função de coordenação, a coisa muda, né? Está mais próximo do padre, está mais próximo da... Tomemos cuidado, porque nós facilmente podemos ficar fascinados com os títulos, com as funções de poder, né? E aí Jesus é muito categórico ao dizer: olha, não cabe, né, a mim, você não sabe o que você pede, né? Aí ele faz uma pergunta: por acaso vocês dois podem beber o cálice que eu vou beber? E aí eles respondem: sim, nós podemos. E ele diz: tudo bem, vocês vão beber, mas não cabe a mim dar esse cargo agora, né? Não cabe a mim dar esse cargo para vocês. Mostrando também que o reino de Deus não é feito, né, de lugares à direita ou à esquerda de Deus. O reino de Deus ele é para aqueles que servem, é para aqueles que estão a serviço do reino. Então, se você quer um lugar de destaque, vai dizer Jesus, sirva, né? O critério para que a gente tenha
grandeza no reino, para que a gente seja notado no reino, não é estar à direita ou à esquerda de Jesus. Não é estar próximo do padre, não é estar próximo da coordenadora, mas é a capacidade que nós temos de estar a serviço da comunidade, estar a serviço do reino, estar a serviço da igreja. E na conclusão do capítulo 20 aparece a cura dos 2 cegos. Jesus está saindo de Jericó, acompanhado de uma grande multidão, e aparecem esses 2 cegos que estão à beira da estrada, e é dito a eles que Jesus está passando, e eles começam a gritar: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E aí a multidão começa a repreendê-los, dizendo para eles calarem a boca, para eles não incomodarem, não gritarem, porque é o que eles conseguem fazer, falar, porque não vem. E aí cada vez mais eles gritam, e aí Jesus parou, os chama, e aí Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? E aí o pedido deles é: Senhor, que os nossos olhos se abram. E naquele momento, Jesus, tomado de compaixão, Jesus os cura, toca neles, o cura, e imediatamente eles recobraram a visão e passaram a seguir Jesus. Então é interessante aqui como o fechamento do capítulo 20 de São Mateus se dá justamente da acolhida para aqueles que não podem ver, mas podem escutar. E aí Jesus devolve a vista para que eles possam se colocar a caminho, agora podendo ver, eles podem seguir Jesus. E agora nós entramos propriamente no capítulo 21, que inicia com a entrada de Jesus em Jerusalém, que marca o início dessa semana que é tão importante na vida de Jesus e dos seus discípulos, que é a semana em que ele será crucificado. Aqui começa então propriamente contagem para o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Logo que Jesus entra em Jerusalém, logo após a entrada dele, ele vai para o templo, e aí no templo ele fica indignado com o que ele vê, a casa de Deus, a casa que seria uma casa de oração, ela se transforma num verdadeiro comércio. E aí Jesus tem aquela atitude muito conhecida por todos nós, que é justamente expulsar os cambistas e os vendilhões do templo, que estão transformando esse espaço, que deveria ser um espaço de oração, de encontro com Deus, em um verdadeiro comércio. E aí Jesus tem essa atitude, enérgica em relação àqueles cambistas que estão ali, que estão negociando os animais, os pães e as coisas que eram oferecidas no templo, porque nós temos que entender que muitas pessoas que vinham fazer suas ofertas, elas queriam oferecer uma ovelha para o sacrifício, mas elas não traziam a ovelha, muitas delas compravam na porta do templo esse animal, ou qualquer outro animal, ou vinha fazer a apresentação de uma criança, de um menino, do primogênito no templo, então não trazia o animal, comprava o animal ali. Então virou um comércio na porta deste templo, desse lugar de oração. E é justamente isso que Jesus toma cuidado, ou pede para que tomemos cuidado para a gente não transformar a casa de Deus num comércio, não transformar o espaço que é de oração num espaço como um supermercado, Então essa é a preocupação de Jesus e o zelo de Jesus, em relação à casa de Deus. Depois Jesus vai para Betânia, depois desse episódio. Betânia é aquele lugar onde Jesus se retira para descansar com seus discípulos. Nós sabemos que aí é onde ele tem amigos que sempre os acolhe, Marta, Maria, Lázaro, e passa a noite em Betânia e depois volta para a cidade. E aí quando ele volta, ele sente fome e ele vê uma figueira e vai até essa figueira e não encontra figos, somente folhas. E aí Jesus amaldiçoa a figueira, diz a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E de manhã cedo, quando Jesus está voltando para a cidade, ele sente fome e aí ele avista uma figueira e chega perto para ver se tem alguns figos ou que ele possa comer. Ele só encontra folhas.
E então Jesus diz à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E aí naquele mesmo instante a figueira fica seca. E aí os discípulos ficam admirados, né, como que num instante a figueira secou. Bom, o que nós percebemos com essa passagem? O que Jesus está querendo nos dizer? Que a nossa vivência da fé cristã, ela não pode ser somente de aparência. A figueira estava ali. Provavelmente Jesus teve essa atitude porque era a época de figos. E então essa figueira deveria ter frutos, só que ela não tem. Tem a figueira, tem a árvore. Ela está ali, ela tem folhas, né? Ela está viva, porém ela não produz. Mais ou menos como muitos de nós, meus irmãos, que somos figueiras, mas não produzimos frutos. E é isso que Jesus está dizendo: cuidado, porque às vezes temos uma aparência muito bonita, as pessoas nos olham e veem: lá está um cristão, lá vai um católico, porque está com sua cruz no peito, porque está com o tercinho enrolado no pulso, ou porque está com a Bíblia na mão. Mas a prática é totalmente diferente. Não podemos ser incoerentes entre aquilo que nós somos e aquilo que a gente deseja ser, né? Temos que ser muito coerentes para que verdadeiramente a gente dê frutos. E é isso que é esperado de todos nós, que nós possamos dar muitos frutos. E no versículo 23, Jesus volta ao templo, e quando ele volta ao templo, o sacerdote e anciãos que estão ali, eles perguntam para Jesus, né, com que autoridade ele realiza tudo aquilo que ele realiza. Claro, motivados pelo que ele fez no dia anterior, que foi expulsar os vendilhões do templo. E aí Jesus diz: olha, eu só respondo se vocês me responderem uma pergunta também. E aí a pergunta é: de onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí eles pensaram: se nós dissermos que o batismo que João pregava vem do céu, ele vai dizer para nós: e por que vocês não acreditaram nele? E se nós dissermos que é dos homens, nós tememos que a multidão, né, e todos aqueles que consideravam João um profeta podem nos atacar. E aí eles respondem: não sabemos, né? Não sabemos. E aí Jesus diz: então também eu não explico com que autoridade eu faço tudo isso. Bom, aqui há um problema, né? Os líderes religiosos no tempo de Jesus, por puro capricho, eles querem uma satisfação de onde vem essa autoridade, né? O que nós chamamos no grego de exousia, a autoridade que vem de Deus, né? É dada por Deus. E Jesus tem essa autoridade dada por Deus. E muitas vezes nós deixamos de ver e de receber as bênçãos de Deus porque ficamos preocupados, né, de explicar como que Deus vai realizar isso na minha vida, como que é possível que Deus faça essa ação tão extraordinária na minha vida. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes queremos colocar a fé no microscópio e tentar descobrir onde exatamente está o núcleo, onde está a camada que envolve por fora. Meus irmãos, muitas vezes a ação de Deus acontece de maneira muito extraordinária, tão extraordinária que não tem explicação. A fé não tem explicação, mas na grande maioria das vezes a ação de Deus na nossa vida, ela se dá de maneira ordinária, é no cotidiano da vida, e nós temos que estar atentos e não fazermos como os fariseus e os mestres da lei, que ficam preocupados em tentar explicar como que Deus está agindo. Deus simplesmente age em nossa vida e nós temos que acolher essa ação. E Jesus continua a reflexão, né, tendo autoridade para isso, e aí ele vai dizer aos sacerdotes, aos anciãos aí: olha, o que vos parece? Um homem tem 2 filhos, né, e se dirige ao primeiro, pede para que ele vá trabalhar na vinha, ele responder: não quero. Aí ele se dirige para o outro filho, pede a mesma coisa, e o filho diz: ok, sim senhor, eu vou. E no final, né, o que disse que não queria acabou indo, né, obedecendo ao pai, e o que disse na frente do pai: sim senhor, eu vou, acabou não indo.
Bom, novamente aqui Jesus está retomando o mesmo tema da figueira que foi amaldiçoada, né? Que secou. Por quê? Jesus está questionando aqui o fato de, na frente de Deus somos uma coisa ou queremos ser uma coisa e depois fazemos outra totalmente diferente. Não temos transparência, não temos dignidade de caráter, né? Falarmos uma coisa e fazermos outra. Então, novamente, Jesus aqui está questionando os sacerdotes, os anciãos e aqueles que escutam nesse sentido de que nós não podemos ter duplo caráter. E aí Jesus continua, né, falando aos sacerdotes, aos anciãos, e ele conta a parábola do homem que tinha uma vinha, planta a vinha, arrenda a vinha e viaja, e depois ele manda empregados para recolher os frutos da vinha, e os empregados são mortos, né, por esses vinhateiros assassinos. Depois ele manda o filho, né, para que recolha os frutos, né, aquilo que pertencia a ele, né, do aluguel, da renda dessa vinha. E aí eles pensam, é o herdeiro, vamos matá-lo. E aí a pergunta que Jesus faz, né, ou seja, o que vai fazer este homem, né, esse dono, né, com esses vinhateiros? Bom, Jesus aqui está fazendo uma reflexão para essas autoridades, né, que questionam a autoridade de Jesus no seu tempo, questionam a autoridade de Jesus em relação àquilo que ele faz. E aí, obviamente, se nós tomamos esse texto, nós vemos, de fato, a história do povo de Israel sendo sintetizada aí. Ou seja, a vinha, né, é a terra, a vinha é o mundo que Deus criou, que Deus plantou, que Deus nos deu e nos deixou como vinhateiros, como trabalhadores dessa vinha. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes não queremos dar a Deus os frutos daquilo que é dom da vida dele, né? Dom daquilo que ele nos dá. E também, e quando ele fala aqui, né, dá o exemplo de que vai mandar o filho, manda o filho, nós assim fizemos também. Deus mandou o seu próprio filho ao mundo e o que nós fizemos? Vamos matá-lo, né? Vamos matá-lo porque daí a gente não precisa prestar conta, né, daquilo que vai ser nosso a partir de agora. Então aqui nós temos essa bonita reflexão feita por Jesus, colocada aqui por São Mateus, para que nós entendamos que nós somos trabalhadores da vinha do Senhor. E nós temos que prestar contas a Ele sim, né? Faz parte da nossa identidade cristã, né? Prestarmos contas. E se nós olhamos, muitas e muitas vezes Deus mandou, né, homens para que recolher os frutos dessa vinha, e esses homens foram maltratados e até mortos, né, no caso dos profetas e do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E para concluir o capítulo 21, Jesus usa a imagem e a citação do Antigo Testamento, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus fala mais uma vez contra a religiosidade do seu tempo. Ele mostra que quando os judeus rejeitam aquilo que Jesus ensina, aquilo que ele prega e a autoridade que ele tem para realizar o que ele realiza, eles estão rejeitando de fato a própria palavra de Deus. E no capítulo 22, Jesus começa comparando o reino de Deus a uma festa de casamento organizada pelo rei, o casamento do seu filho, onde ele convida os servos, manda os servos convidar as pessoas mais próximas do noivo e elas decidem não ir. Isso mostra o quanto que muitas vezes Deus prepara a festa e convida aqueles que são mais próximos do noivo. Aqui Jesus está falando obviamente para o povo judeu, né? Não esqueçamos que Mateus tem essa origem judaica, então isso ele conhece muito bem as escrituras judaicas. E nessa passagem a gente vê isso. Jesus está dizendo, olha, foi feita uma grande festa, né, de casamento do filho do rei. São convidados aquelas pessoas que conhecem o rei, conhecem o filho do rei, mas as pessoas simplesmente não desejam ir, né? Dizem que não vão. E aqui, meus irmãos, está algo interessante nós notarmos. A salvação é destinada em primeiro lugar aos judeus.
a eles foi estendido o convite, em primeiro lugar, para participar do banquete com o Cordeiro, o verdadeiro noivo, Jesus Cristo. E o que acontece? Eles não decidem não ir, eles decidem não participar, eles preferem ficar se questionando: com que autoridade você faz o que você faz? Com que autoridade você diz, ensina o que você nos ensina? E aí eles não querem e acabam rejeitando, né, esse convite e até maltratando os servos que são enviados, né? E a atitude dessas pessoas que não aceitam, né, que não acolhem esse convite, faz com que o rei tome a decisão de estender o convite para aqueles que estão fora, né? Aqueles que não conhecem. Vá pelas praças, pelos lugares e por aí, e chamem quem puder participar e quem queira participar. Aqui nós entendemos que a mensagem de Jesus, quando não acolhida pelos judeus em primeiro lugar, ela acaba sendo estendida também àqueles que não fazem parte do povo de Israel, para que também eles desfrutem e aproveitem desta festa. Depois, lá no versículo 15, a partir do versículo 15, nós vemos, né, a intenção dos fariseus de pegarem Jesus, né, em alguma cilada. E aí perguntam, né, se deveria ou não pagar, né, o tributo a César. É lícito ou não pagarmos tributo a César? Então, eles querem de alguma maneira pegar Jesus, porque se Jesus diz não é lícito pagar, não devemos pagar tributo a César, eles poderiam acusá-lo: olha, esse Jesus que está aí dizendo que é filho de Deus, que é o Messias, ele está dizendo o povo, incitando o povo a não contribuir com os tributos do Império Romano. E se ele dissesse sim, pague, aí eles poderiam dizer para o povo: olha, está vendo esse Jesus que está querendo dizer, se apresentar como Messias, como libertador? Pois é, ele está do lado de César, está dizendo que a gente tem que pagar, tem que contribuir. E aí Jesus, né, tem uma resposta que os deixa assim, sem reação, porque eles não esperavam que Jesus fosse dar essa resposta, né? E essa resposta de Jesus também é uma resposta que nós devemos dar a cada dia da nossa vida. Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. De fato, Jesus nos ensina nessa passagem que nós devemos dar verdadeiramente aquilo que é de Deus para Deus e não a César, né? Muitas vezes na nossa vida nós percebemos que Deus não está recebendo aquilo que deveria receber de nós. Nós estamos dedicando aquilo que é a Deus para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas intenções. E aqui Jesus está nos convidando a fazer a entrega daquilo que a gente é e daquilo que a gente tem, daquilo que nós somos, para Deus. E nós entramos então no versículo 23, em que os saduceus, que é um grupo religioso no tempo de Jesus, um grupo dentro do judaísmo, que não acredita na ressurreição, e eles procuram Jesus e tentam pegar Jesus com uma história. E aí eles contam a história, né, de 7 irmãos. O primeiro se casa e morre sem deixar descendente. Então, na cultura dizia-se: o primeiro não casou, o primogênito casou, não deixou descendente. Então, o próximo irmão, o seguinte, tem que casar para dar descendência a esse irmão. E assim é feito sucessivamente com os 7 irmãos. Eles casam todos com a mesma mulher e todos, né, sem deixar descendência. E aí a pergunta que vem é: na ressurreição, a qual eles não acreditavam, com quem ela vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do último? E aí Jesus responde essa pergunta dos saduceus, né, dizendo: olha, lá na vida eterna não será como aqui. As pessoas não vão se dar em casamento. Então Jesus, ele dá uma resposta com muita sabedoria de que na vida eterna as preocupações que nós temos na terra nós não teremos lá. E isso já é o suficiente para nos tranquilizarmos, né? E para nós pararmos de fantasiar como que vai ser depois. Então Jesus diz: olha, as preocupações que se tem aqui nós não teremos lá.
E logo após vem o grupo dos fariseus, que ouviram dizer que Jesus tinha calado os saduceus, e fazem a pergunta, né? Mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus responde, né? O maior mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o teu coração. E o segundo mandamento está ligado a esse, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus também sintetiza aí nesses dois mandamentos toda a lei e os profetas, e diz toda a lei, todos os profetas dependem desses dois mandamentos. E concluímos então o capítulo 22, né, quando Jesus também faz a citação aí do Salmo 110, para justificar o fato dele ser maior do que Davi, mesmo sendo descendente de Davi. E chegamos ao capítulo 23, em que é de fato uma grande advertência que Jesus faz aos seus discípulos, né, e aos escribas e fariseus. Na primeira parte, Jesus vai orientar os seus discípulos de que não busquem o poder como os escribas e os fariseus, e depois Jesus vai fazer duras críticas à hipocrisia dos fariseus, né? Quando ele começa lá no versículo 13, já do capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos outros o reino dos céus, ai de vós, né? Porque percorreis a terra e mar para ganhar um só prosélito, né? Ai de vós, guias cegos, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque apagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Ou seja, ai de vós, que limpais o copo, o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Ai de vós que são como sepulcros caiados. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo deles, né, não teríamos sido cúmplices dessa morte, né? Mas confessam com isso que o povo de fato não acolheu, não recebeu a mensagem desses profetas. Então, meus irmãos, Jesus aqui nesse capítulo, ele usa todo o capítulo para chamar a atenção dos seus discípulos para que não se espelhem, não pautem sua vida a partir daquilo que é ensinado pelos escribas e fariseus. E na conclusão do capítulo 23 aparece o lamento sobre Jerusalém. Jesus se lamentando, né, lamentando sobre Jerusalém o fato dela não acolher a palavra de Deus, o fato dela ter matado os profetas, mandado apedrejar os justos, né? Então Jesus faz esse grande lamento sobre a cidade de Jerusalém, que deveria ser como a sede da cidade, né, como a capital do país, deveria ser a primeira a dar exemplo, e muitas vezes é aquela que de fato é a primeira a não acolher, a não ouvir, a não escutar. Então que esse lamento sobre Jerusalém também nos ensina, né, que aquele que tem um lugar de destaque também tem uma maior responsabilidade, né? E oxalá Deus não possa se lamentar sobre nós que recebemos tantas responsabilidades dele. E no capítulo 24 começa o que nós chamamos do grande sermão escatológico de Jesus, o sermão sobre o final dos tempos. Jesus começa esse sermão aos discípulos. Ele sai do templo e aí ele caminha com os discípulos para mostrar as construções do templo, e aí ele mostra para os discípulos e diz, olha, vocês estão vendo isso, tudo isso que está construído, que foi construído, um dia não restará pedra sobre pedra. E aí então, quando Jesus se senta no monte, aí os discípulos perguntam, quando então vai acontecer tudo isso? Quando será esse final dos tempos? E aí Jesus começa a passar algumas orientações de como será, né, esse final, quando será e como será. Obviamente, Jesus não dá uma data, né, ninguém sabe o dia nem a hora, nós vamos ver aqui mais para frente. Mas a primeira coisa que Jesus diz aos discípulos é, estejam atentos aos sinais. Os sinais, primeiro os sinais naturais, né? Haverá fome, terremotos, as pessoas vão começar a sentir dores.
E aí depois haverá perseguições, né? Teremos muitas perseguições, muitos serão traídos, ficarão escandalizados, serão odiados. Depois haverá uma grande tribulação, e aí Jesus, né, começa a falar, fazendo citação lá do profeta Daniel e passando, né, por essa profecia. Aí está dizendo, vão acontecer que vão aparecer pessoas dizendo que o reino de Deus está aqui, o Cristo está ali, está lá, e como a gente sabe, né, muitas vezes apareceram falsos cristos dizendo sou eu, e nós temos que estar atentos aos sinais dos tempos para não sermos enganados durante esse processo em que nós estamos nos preparando para o fim dos tempos. E aí Jesus fala da vinda do Filho do Homem, e aí Jesus cita alguns exemplos, né, que essa vinda ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, então tomemos cuidado com aqueles que estão por aí. E nós, na nossa história, a gente reconhece, né, quantas e quantas vezes, né, pessoas profetizaram dizendo o fim será no dia tal, né, tem dia e hora marcada. Então, e aí nós já passamos por várias datas que foram tidas como o final dos tempos, o final do mundo, algo do tipo. E aí nós percebemos que não, ninguém sabe o dia e nem a hora, somente o Pai que está nos céus. E aí Jesus vai dando alguns exemplos, dizendo, olha, no tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento, até que veio, né, o dilúvio, e somente Noé e a sua família e os animais que estavam na barca se salvaram. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estavam prestando atenção naquilo que estava acontecendo em volta, né? Noé construindo a barca e tudo mais. Aqui, Jesus está dizendo, o Filho do Homem, quando voltar, vai voltar como um ladrão à noite. Ninguém sabe o dia que o ladrão vai vir na nossa casa à noite para roubar. Se nós soubéssemos, obviamente, nós nos protegeríamos mais. No capítulo 25, Jesus, ainda falando da sua volta iminente, né, o Cristo que pode voltar a qualquer momento, e nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que temos todo o tempo do mundo à nossa disposição para nos prepararmos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Então Jesus conta, no início do capítulo 25, a parábola das 10 virgens, né? Que mostra que o tempo é precioso e o tempo para estarmos prontos é hoje, não amanhã, não depois de amanhã. E aí a parábola é clara, né? São 10 virgens que estão se preparando para esperar o noivo que está para chegar. 5 delas são previdentes, né? São sensatas, porque trazem consigo óleo suficiente para as suas lamparinas e um pouco a mais para casos de necessidade. E algumas simplesmente preparam uma lamparina com pouco óleo, né? Esperando que esse noivo talvez não atrase, então vamos lá, vamos deixar assim. Só que o noivo acaba atrasando, o noivo acaba demorando, e enquanto esse noivo demora, o óleo vai acabando, e se ele acaba, quando o noivo chega, não tem. Então, aqui é uma parábola que vem justamente a nos mostrando, né, a importância de sermos sensatos e de aproveitarmos o tempo agora. Eu já falei em outros momentos, né, a respeito dessa dimensão, né, do passado, presente e futuro. Aqui é muito nítido isso. O mais importante é o presente que nós temos, o tempo presente. E nós temos que aproveitar o tempo presente para nos prepararmos. Às vezes, muitas vezes na nossa vida de fé, nós chegamos ao ler um texto bíblico ou ao ouvirmos uma homilia, pensamos, vou mudar de vida, vou fazer uma mudança radical na minha maneira de vivenciar a minha fé. Só que aí depois você pensa assim, bom, já que eu vivi até agora desse jeito, eu vou deixar para amanhã. É a famosa dieta de segunda-feira, né? A gente sempre deixa para depois, só que talvez depois eu não tenha tempo de fazê-lo. Então, é isso que essa primeira parábola está nos ensinando. É importante fazer agora.
Então vamos nos preparar para receber o noivo, então já vamos nos preparar agora, com óleo suficiente para que não acabe, porque depois, se acabar, eu vou ter que sair daqui, vou ter que comprar, e aí o noivo chega e eu não estou a postos, não estou pronto. A partir do versículo 14, Jesus conta a parábola dos talentos, a história de um homem que foi viajar para o estrangeiro e chama os seus servos e deixa com eles alguns talentos. A um ele deixa 5 talentos, o outro recebe 2 talentos e um terceiro recebe apenas 1 talento, pedindo que eles fizessem com que esses talentos se aumentassem no tempo em que ele estivesse fora. Jesus diz que depois de um tempo ele voltou e aí ele pede que os seus servos devolvam os talentos. E aí nós vemos os 2 primeiros que receberam mais talentos entregam os talentos que renderam mais. E o último, que recebeu 1 talento, ele entrega simplesmente, devolve simplesmente o talento para o dono, sem fazer nada com esse talento. Bom, o que aprendemos aqui dessa parábola é que, de fato, Deus concede a cada um de nós muitos talentos, muitos dons. Dons espirituais, dons materiais, dons manuais. E aqui nós temos que saber trabalhar com esses talentos para que eles cresçam, para que eles sirvam, para que eles edifiquem o mundo e edifiquem a Igreja de Cristo. Nós muitas vezes percebemos que nós não sabemos usá-los, e quando a gente não usa, nós estamos pecando. Nós temos que aprender a usar esses talentos com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, usar esses talentos para manifestar o nosso amor ao próximo. E a última parte desse capítulo, do capítulo 25, fala justamente do juízo universal, a partir do versículo 31. Jesus, ele vai dizer aos discípulos, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando eu voltar uma outra vez, acompanhado de todos os anjos, eu vou sentar no trono e eu vou separar o povo à minha direita e à minha esquerda. Esse texto é muito bonito porque fala do juízo final, e ele mostra Jesus dizendo àqueles que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde a criação. Por quê? Porque eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e foste me visitar, eu era estrangeiro e me acolhestes em casa. E ao mesmo tempo vai dizer aos que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, porque eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e não cuidastes de mim, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava preso e não foste me visitar. E aí, tanto os da direita quanto os da esquerda vão dizer para Jesus: Senhor, quando foi que nós te vimos nessa situação? No caso dos que estão à direita, quando foi que nós te vimos nessa situação e te servimos? E Jesus vai dizer: toda vez que fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. E os da esquerda também: Senhor, quando foi que te vimos com todas essas necessidades e não te servimos? E Jesus vai dizer: todas as vezes que não fizeram isso a um dos pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Meus irmãos, esse texto que fecha o discurso escatológico de Jesus, ele é muito importante para nós, porque ele nos ensina verdadeiramente, se existe uma senha para a gente entrar no céu, para a gente entrar no reino dos céus, a senha é essa: reconhecer Jesus no outro. Os 2 grupos, separados aqui, uma à direita e outra à esquerda, são chamados por Jesus a reconhecer que Ele estava presente naqueles que necessitavam. Então notem que a nós será cobrado todas as vezes que nós fizemos o bem a alguém ou não fizemos.
todas as vezes que nós percebemos que o Cristo estava naquele que tinha fome, naquele que tinha sede, naquele que estava preso, naquele que estava enfermo, naquele que era estrangeiro, nós temos que perceber a presença de Jesus em todos esses que sofrem. E se nós não somos capazes de reconhecer Jesus aí, nós com certeza não herdaremos o reino dos céus. No final desse discurso escatológico de Jesus, ele nos apresenta o que realmente agrada a Deus. O que realmente agrada o Senhor é a nossa capacidade de servir o próximo e de reconhecer Jesus no próximo. Que essa passagem realmente ilumine a nossa vida, ilumine a nossa capacidade de reconhecer Jesus no outro. Concluímos aqui o nosso penúltimo vídeo sobre o Evangelho segundo São Mateus. E se você tem alguma dúvida, pedimos que você deixe a sua pergunta aí nos comentários. E no próximo vídeo nós vamos estudar a 7ª e última parte do Evangelho segundo São Mateus, capítulos 26, 27 e 28. São 3 capítulos para concluirmos esse nosso estudo. E aí eu peço que você dê uma lidinha antes para que a gente consiga aproveitar melhor aquilo que é falado aqui, aquilo que é partilhado aqui. Que Deus abençoe você e sua família e que a palavra de Deus nos guie nesse tempo.